Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a correção das atividades do dia 25 e 26 de junho da nossa quinta e sexta-feira, tá? Então, iniciando aí com as atividades do dia 25, a gente tem aí de língua portuguesa, tá? Um textinho, uma fábula para a gente estar lendo e algumas questões para responder. Então, eu vou ler o texto para vocês, tá? A pomba e a formiga. Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou a folha da árvore e a deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia numa árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Moral da história: uma boa ação se paga com outra. Então, pessoal, essa é a fábula da pomba e da formiga. E aí a gente tem as perguntinhas, né? O que a formiga estava fazendo no rio? Se a gente voltar no texto, ela estava com sede, né? A formiga sedenta, ela foi à margem do rio beber água. Então, a resposta aí dá 1, né? Ela foi ao rio beber água. Ela estava com sede, tá? 2. Como a pomba ajudou a formiga? Como a formiga ela caiu no rio, a pomba ela pegou uma folha, tá? Ela falou que pegou uma folha de uma árvore e colocou no rio, perto da formiga, para que ela pudesse subir e flutuar até a margem, tá? Então, ela jogou uma folha de árvore para a formiga flutuar até a margem, tá? O que a formiga viu quando alcançou a terra? Se a gente voltar no texto, a formiga, assim que ela alcançou a terra, aqui no terceiro parágrafo, fala que ela viu um caçador de pássaros e queria lá jogar uma rede em cima da pombinha e caçar a pombinha, né? Então, o que ela viu, tá? Ela viu um caçador de pássaros, tá? Foi isso que a formiguinha viu, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Ela viu um caçador de pássaros, tá? Foi isso que ela viu. Como a formiga ajudou a pomba? A formiga, ela foi lá, aqui nesse mesmo parágrafo, logo embaixo, tá aqui, ó, ela fala que a formiga foi e mordeu o calcanhar do caçador, para ele sentir dor ali e largar a rede e acabar fugindo, né? Então, como a formiga ajudou a pomba? Ela mordeu o calcanhar do caçador, tá? Foi assim que ela ajudou a pomba. Que tipo de história é essa? Pessoal, a fábula, esse tipo de história se chama fábula, tá? Para vocês aprenderem a identificar o que é uma fábula, geralmente são histórias curtas, tá? Quais são as características da fábula? São histórias curtas, tá? Que geralmente têm animais que têm características humanas, tá? Os animais, eles falam, eles têm valores, tá? Eles se ajudam, eles se prejudicam, tá? Que nem sempre tem a história da raposa que quer sair desperta na história, tá? Então, são histórias que trazem uma moral, elas querem ensinar alguma coisa no final, tá? Então, é isso que é uma fábula, é uma história curta que traz uma lição pra gente e que geralmente os personagens são animaizinhos que falam. Tem fábulas que são com seres humanos? Tem, mas são
poucas, tá? A maioria são com bichinhos ali interagindo, e esses bichinhos, eles possuem características humanas, ou eles se ajudam, ou eles tentam enganar um ao outro, tá? Então, essas são as características da fábula como gênero textual. Como essa história é uma história curta, possui bichinhos que interagem, que falam entre si, tá? E traz uma lição pra gente no final da história, uma moral, tá? Esse gênero textual é uma fábula, tá bom? Então, aqui, fábula, que tipo de história é essa? Sempre que eu perguntar para vocês que tipo de texto, que tipo de história é, vocês vão colocar para mim isso, ou se é uma fábula, se é um poema, se é uma receita, se é um anúncio, tá? É o gênero textual que eu quero saber. Qual a moral da história? A moral da história está aqui no final, ó. Uma boa ação se paga com outra, ó. Uma boa ação se paga com outra. Essa é a moral da história, tá? Então, uma história aí onde as duas personagens se ajudaram e trouxeram uma lição pra gente, né? Quando alguém faz algo de bom pra gente, a gente deve retribuir, tá bom? Então, de matemática, nós tínhamos algumas sequências numéricas para descobrir e completar, tá? A letra A, ela aumentava de 10 em 10. Então, depois do 180, 190, deixa eu só arrumar aqui, 190, 200, 210, 220, 230 e 240. A letra B está aumentando de 100 em 100, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 e 1.700. A letra C está aumentando de 1.000 em 1.000, então 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. A letra D está aumentando de 15 em 15, então se eu tirar 15 do 400, vai ficar, do 415 sobra 400, né? 400, 415, 430, 445, tá? E se eu tirar 15 do 400, porque aí vocês têm que fazer o caminho contrário, que é o de trás, tá? Se eu tirar 15 do 400, sobra 385. Então, a minha sequência ficaria correta de 15 e 15 assim, ó. 385, 400, 415, 430, 445. Aumentando de 15 em 15. A letra E está aumentando de 5 em 5, tá? Então, 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 30, 35, 40, 45, 50, tá? Então, essas eram as sequências numéricas, ok? Essa aumentava de 10 em 10, essa de 100 em 100, essa de 1.000 em 1.000, essa de 15 em 15 e a última de 10 em 10, tá bom? Então, essas foram as atividades do dia 25 de junho. Agora, nós vamos para as atividades do dia 26, tá? Iniciando aí com a atividade de português também, eu trouxe uma musiquinha que geralmente as crianças cantam, elas conhecem essa música, tá? É bastante conhecida, tá? Nossa, aqui saiu uma escrita errada na hora de digitar. Deixa eu só corrigir aqui, ó. É minha, tá? Se essa rua fosse minha. Então, eu vou ler para vocês, ó. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. E aí eu trazia umas perguntinhas para vocês estarem fazendo de acordo com essa musiquinha que era para copiar no caderno, tá? Qual o título da música? Se essa rua fosse minha, né? Se essa rua fosse minha. Quantos versos a música tem? Pessoal, o que são versos? Versos é cada linha da música. Então, era só contar quantas linhas ela tinha, tá? 1, 2, 3, 4 linhas ou 4 versos, tá? Circule no texto as palavras que se repetem. Então, vamos lá. Se essa rua fosse minha. Então, ó, se essa rua fosse minha. Eu mandava. Ladrilhar não, né? Ladrilhar não se repete. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu
para o meu amor passar. Então, essas eram as palavrinhas que se repetiam. Geralmente, eram as duas primeiras palavras aí do verso, tá? Separe as sílabas. Ah, não, é a 4. Ó. Escreva abaixo duas palavras que rimam. Duas palavras que rimam, tá, gente? Ladrilhar rima com passar, tá? Então, aí, são as duas palavrinhas que rimam, ó. Ladrilhar e passar. Elas rimam, tá? Brilhantes não rima com minha, mas ladrilhar rima com passar. Agora, separando as sílabas. Minha, minha. Pedrinhas, pedrinhas. Se a criança ela sempre tiver dúvida das palavrinhas, faz com ela aquele método que eu ensinei de bater a palminha em cada sílaba, tá? Pedrinhas. Ela consegue aí, com a palminha, identificar quantas sílabas tem, tá? Ladrilhar, ladrilhar. Amor, amor. Brilhantes, brilhantes. Prontinho. Era só separar as sílabas assim. E na 6 eu pedia para ilustrar a música, tá, gente? Relembrando a importância de ilustrar um texto, tá? Ilustrar o texto é uma forma de interpretar ele também. A criança, ela passa a essência daquilo que ela entendeu quando lê o texto para desenho, tá? Isso desenvolve a interpretação dela também. Então, é importante que a criança faça a ilustração do texto, tá bom? A atividade de matemática, eu trouxe uns probleminhas aí para já estar introduzindo nas crianças uma noção de multiplicação, tá? Porque logo, logo a gente vai começar a trabalhar a multiplicação e a divisão. Então, é importante que elas entendam aí a relação da multiplicação com a soma, tá? Multiplicação nada mais é que uma forma de somar mais rápido. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhando assim através da soma, tá? Então, vamos lá. Uma doceira vende bombons em caixas de vários tipos. Letra A. Colocando 3 bombons em cada caixa, de quantos bombons ela precisa para completar 5 caixas? Então, esses quadradinhos, esses retângulos vermelhos que eu desenhei aqui, são as caixas de bombom, tá? E eu coloquei o número dentro de quantos bombons vai em cada uma. Então, são 5 caixas com 3 bombons cada uma. Daí, era só somar, né? 3 mais 3, 6, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, eu já sei que são 15 bombons, tá? Porque se eu fosse fazer através da multiplicação, era só eu multiplicar 5 vezes 3. 5 caixas de 3 bombons cada uma, que dá 15, tá? Então, aí, para a criança ter uma noção, que se eu somar o 3 5 vezes, tá? Eu vou chegar na quantidade que eu preciso, que são os 15, ok? Na letra B, colocando 4 bombons em cada caixa, de quantos bombons ela precisa para completar 6 caixas? Então, eu desenhei 6 caixas com 4 bombons em cada uma delas, tá? Se eu for contar, ó, 4 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dá um total de 24 bombons. Isso através da soma, tá? Dá para a criança contar nos dedinhos. Se eu fosse resolver pela multiplicação, que eu sei que tem algumas crianças que já manjam um pouquinho aí da multiplicação, tá? Era só multiplicar a quantidade de caixas pela quantidade de bombons que tem em cada uma. 6 vezes 4, 24, tá? Então, a multiplicação nada mais é que uma forma de somar mais rápido, ok? Letra C. Ela tem uma encomenda de 4 caixas com 5 bombons em cada uma. De quantos bombons ela vai precisar? Então, a gente tem aí 4 caixas, tá? E cada uma delas possui 5 bombons. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Dá 20 bombons. Se eu fosse resolver através da multiplicação, 4 caixas vezes 5 bombons dá 20, tá bom? Então, aí, uma forma de somar mais rápido através da multiplicação. Ou a criança podia somar de cabeça usando os dedinhos, ou ela poderia fazer a multiplicação,
tá? É importante a criança entender essa relação da soma com a multiplicação. A multiplicação nada mais é que uma forma de somar mais rápido, tá bom? Letra D. A doceira arrumou 3 caixas com 6 bombons em cada uma. Quantos bombons ela utilizou? Então, eu tenho as 3 caixas com 6 bombons em cada uma. Se eu somar 6 mais 6, 12, mais 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dá 18 bombons, tá? Ou se eu fosse multiplicar a quantidade de caixas pela quantidade de bombons, 3 vezes 6, 18, tá? Então, aí, essa atividade foi mais para introduzir essa ideia nas crianças de soma e multiplicação, tá? Essas foram as atividades do dia 26, tá? De junho, sexta-feira. Estão juntas aí no mesmo vídeo o dia 25 e o dia 26, tá? Quiser dar um pause para conferir com a criança as atividades, é só pausar o vídeo. E qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!